Enquanto nós vimos medidas sendo tomadas pelos Estados Unidos com Donald Trump, liberdade de expressão, reunião com as Big Techs, aqui no Brasil, autoridades governamentais, judiciais, continuam preocupadas em regular as redes sociais, que nós fiquemos dependentes somente do que a imprensa divulga, principalmente aquelas que são bem remuneradas pelo governo federal e são suas defensoras. Eles querem evitar que nós saibamos a verdade dos fatos. E muitas vezes nós somos alertados pelas redes sociais e não pela imprensa. Por isso que eu trouxe comentários do Lacombe, com muito fundamento, quando lá nos Estados Unidos a democracia ampla e restrita, aqui cada vez querem fechar o cerco quanto aos usuários das redes sociais. Já o presidente Lula fazendo reunião e querendo que nós comemos comidas ou alimentos vencidos. E o Ministério da Saúde, como é que fica? Que é dele o controle da saúde popular. Teremos vídeos sobre isso também. E Romeu Zema, governador de Minas Gerais, mostrando como deve se portar o governo federal para economizar, cortando na sua carne, fazer economia para que nós nos livremos dessa inflação galopante. Tem que cortar nas benesses, principalmente do governo federal. Mas vejam aí esse comentário com muito fundamento do Lacombe. Bom ser governado por um malvadão empenhado em impedir a censura. O nazista Donald Trump é quem luta por liberdade. Ele chegou sem tomar fôlego, já ordenando que o governo americano não pode pressionar as redes sociais para derrubar conteúdos que não aprove. E aqueles que massacraram a liberdade de expressão nos últimos anos, os bondosos protetores do povo indefeso, serão investigados por isso, por docemente impor suas narrativas preferidas. No ato chamado Restaurando a Liberdade de Expressão e Acabando com a Censura Federal, Trump também anunciou que proibiu que seja usado dinheiro público em qualquer conduta que abrevie o direito dos americanos de se expressarem livremente. O fascista, que não acha que é tudo pelo, para e no Estado, ainda declarou ao público do Fórum Econômico de Davos que o governo americano não vai mais etiquetar o que as pessoas dizem como desinformação ou fake news, as expressões preferidas dos censores. Os democratas do Brasil também falam em desordem informacional, que carrega os pobrezinhos desprovidos de senso crítico. Inventaram que dá para fatiar a liberdade. Para eles, completa. Para os outros, nenhuma. E essa turma jura que não mente. Isso é coisa dos seus opositores. Então, deve ser mesmo a mais pura verdade que uma mineradora da Arábia Saudita vai investir 8 bilhões de reais no nosso país. Não importa nada que a empresa já tenha negado o negócio. Se o ministro de Minas e Energia falou, está falado. Vira anúncio oficial na página do governo federal, vira notícia no portal da EBC, na CNN, na revista Exame, na Isto É, na Band. Vira verdade, digamos por decreto, aos bofetões, porque a turma no poder age assim. Também não foi na base da pancada que a chinesa SpaceSail virou concorrente da Starlink no serviço de internet por satélite. Pelo menos para o Brasil do PT e sua imprensa de estimação. Já tem até acordo assinado entre o governo e a SpaceSail, que nem operar no Brasil ainda pode, que tem apenas 40 satélites em órbita contra mais de 6.000 da empresa de Elon Musk. Lula e sua turma acreditam mesmo que mentiras engajam mais, mas eles próprios nunca mentem. Deu para entender? Só seus adversários mentem.
E só por isso eles têm melhor desempenho nas redes sociais. Só por isso. O novo chefe da Secretaria de Comunicação já pediu aos petistas, inclusive, que abram mão da mentira e do ódio, mesmo que, repito, nunca tenham usado coisas assim. Mentira e ódio são as principais armas dos adversários. Os extremistas, os radicais, uma corja desumana, que ninguém se esqueça disso. Na escolinha do Sidônio Palmeira, os alunos aprendem a falar em bloco, a falar sempre dos mesmos temas, incansavelmente. Vamos nos concentrar em um assunto por dia e pautá-lo, ensina o marqueteiro. A máxima parece a mesma de Joseph Goebbels, ministro da propaganda na Alemanha nazista. Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Só parece, mas não tem nada a ver. Aqueles que definem o que é mentira e o que é verdade estão autorizados a apontar os criminosos e os mocinhos, os desalmados e os bondosos. Sidônio está encarregado de melhorar o uso das redes sociais pelos petistas e de transformar Lula num grande estadista, num grande político, num grande gestor. Sozinho poderá pouco. Então, o advogado-geral da União também está em cena, porque, todos sabem, essas plataformas digitais são danadas, são rebeldes. Quer uma prova? As Big Techs aprontaram, não compareceram à audiência pública organizada pelo Jorge Messias sobre moderação de conteúdo das plataformas digitais. Talvez tenham acreditado em juristas e advogados que andam por aí afirmando que a AGU não tem legitimidade jurídica para promover um evento assim. Talvez achem mesmo, bobinhas, que a legislação exige que audiências públicas sirvam para auxiliar decisão de órgão público e que não há decisão a ser tomada pela AGU, que não pode questionar em nome dos usuários. Talvez tenham ouvido que quem faz isso é o Ministério Público ou a Defensoria. Talvez tenham entendido que a legislação não impõe uma moderação específica a elas. Ai, quando vão entender que Jorge Messias está no grupo dos piedosos tutores dos brasileiros, de todos nós, frágeis que somos? A AGU só está promovendo um debate entre todos aqueles que concordam com ela, que concordam com o governo, com o Supremo Tribunal Federal. Isso tem muito mais força, um debate em que todos pensam da mesma forma. Se querem tratar o movimento como censura, que entendam, pois, que é a censura do bem e para o bem de todos. As plataformas digitais andam muito soltinhas. Messias está apenas reunindo material para levar ao STF, que, segundo ele, é quem deve decidir a questão neste momento, e não o Legislativo. E se o advogado-geral da União disse, quem há de rebater? Ninguém. Ninguém pode questionar a fórmula que mistura censura, marketing, propaganda, como se na base da pressão ela pudesse operar o milagre de exterminar a verdade, os justos, e fingir que comunistas podem se livrar do ódio e da mentira. Os Estados Unidos estão exalando otimismo, se a Argentina está mostrando esperança para o mundo todo e consertando a lambança toda deixada pelos lulistas, o Brasil lulista está em direção ao abismo, pisando fundo no acelerador. E foi com essa promessa de governo que o atual presidente se elegeu, fazendo promessas e iludindo o povo, principalmente os mais pobres. Nós vamos voltar a reunir a família no domingo e nós vamos fazer um churrasquinho. E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Mas, embora tarde, os brasileiros estão acordando. O sonho acabou. A realidade está aí.
E vem, Lula tirou mais dinheiro do brasileiro que qualquer outro. De acordo com a Receita Federal, a arrecadação de tributos, ou seja, a arrecadação do nosso dinheiro, alcançou 190 bilhões de reais em março e marcou o patamar mais alto das últimas 3 décadas. Ou seja, Lula começou a criar novos impostos, novos tributos, arrancar o dinheiro da população brasileira. E qual foi a consequência disso? Alimentos ficam mais caros e fecham 2024 com inflação de 8,23%. O preço da carne bovina mais que dobra e picanha passa de R$ 115. Estamos com a picanha mais cara dos últimos. Mas, preocupado com a crise da alimentação, o presidente Lula fez mais uma reunião com os seus ministros. A gente trabalhou reconstrução e união, agora a gente vai ter que trabalhar outra coisa importante, sabe? É reconstrução, união e comida barata na mesa do trabalhador, porque os alimentos estão caros na mesa do trabalhador. Todo ministro sabe que o alimento está caro e é uma tarefa nossa garantir que o alimento chegue na mesa do povo trabalhador, da dona de casa, na mesa do povo brasileiro, em condições compatíveis com o salário que ele ganha. Isso quer dizer que se você ganha pouco, a data de validade do produto pouco importa. Vai ser este que você vai poder comprar. Esta é a solução achada pelo governo Lula. Aquela expressão que você vê que ao invés de picanha, ele oferece carne podre, aí está a notícia, se você ainda não sabia o que quer dizer essa expressão. Governo Lula cogita mudança de validade dos alimentos para reduzir o preço dos produtos. Mas aí está a solução achada naquela reunião que ele teve com os donos de supermercados. É a solução encontrada, opinião dada, e vamos ver como se portará o mercado. O presidente Lula teve uma reunião com associações de supermercados e da indústria de alimentos em junho, no meio do ano passado, e essas associações levaram uma sugestão para se alterar, para mexer a regulação da data de validade dos alimentos. Ou seja, em vez de ser uma data validade limite para o consumo do alimento, seria uma recomendação, é melhor usar antes da data tal. Mais uma vez, o governo volta atrás em suas decisões quase que em uma semana. Realmente o marqueteiro Sidônio da SECOM vai ter muito trabalho, mas eles colocam a culpa na oposição, mas a oposição é que tem que estar de olho aberto e atenta a essas atitudes do governo federal que não são nada boas, principalmente nesse caso para a saúde pública. Governo descarta mudança em data de validade de alimentos após críticas nas redes. Depois de recuar do monitoramento do PIX, gestão petista deixa para trás medida que também virou alvo da oposição. Mas logo após essa reunião e esta fala, o ministro já tem que se antecipar para defender o presidente, dizendo que foi um equívoco. Não, isto foi bem pensado e é uma ideia que não acontece da noite para o dia. Se não houvesse a grita da sociedade e principalmente da oposição, talvez essa medida entrasse em vigor logo logo. O ministro diz que proposta de intervenção no preço de alimentos foi equívoco de comunicação. Os fatos estão aí. Eu espero que vocês, ao assistirem o nosso vídeo na íntegra, que curtam, comentem, deem a sua opinião. E se for o caso, se inscrevam no canal de Pepe Severo. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.